Pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas e pessoas medíocres falam sobre pessoas. Cara, essa frase eu ouvi quando eu era moleque, ali adolescente, e lógico, naquele momento ali que você está formando suas características mentais, tentando se diferenciar dos outros, como todo adolescente faz, eu lembro de ver aquilo ali e um pouco me reconhecer no sentido de que, logicamente, eu queria me posicionar como uma pessoa inteligente e eu tinha que focar nas ideias. E entendi também muito rapidamente que ficar falando sobre as pessoas, fofoca e tudo mais, era uma coisa que não ia me edificar, digamos assim. Apesar de muitas pessoas falarem que a fofoca edifica, eu entendo exatamente o sentido da frase, mas para mim naquele momento ali não fazia sentido, e especialmente porque eu sempre tive um receio também de ser visto como uma pessoa que fala mal das outras. E isso é muito ruim, porque logicamente, se você não quer que falem tanto mal de você, porque sempre vão falar, normal, é do jogo, mas se você quer ser visto minimamente como uma pessoa que não fale mal, é bom não falar, né? É bom não fofocar no sentido de ser maledicente. E, cara, a parte ali das coisas, de pessoas comuns falam sobre coisas, me pegava no sentido de que eu olhava e ficava assim, cara, eu sempre fui Miss São Francisco de Assis, tipo, a minha roupa eu sempre não esquentei muito, eu sou o cara que pega a agulha e linha para poder remendar até o último buraquinho ali da calça, enfim, eu faço essas paradas. Mas eu lembro de me pegar um pouco de ficar assim, cara, esse caminho é interessante. E por que eu comecei a falar sobre esse tema agora? Estou falando isso aqui porque eu dei uma olhada, cara, nas buscas, né, de posts do meu blog, enfim, o blog que eu mantinha nos anos 10 aí, 2010 aí. E eu lembro que em 2018 eu fiz um post sobre isso, sobre essa frase, né, que nem era um post, nada demais. Mas quando eu comecei a olhar, eu vi que as buscas que estavam levando para lá eram pessoas inteligentes falam sobre o quê? Pessoas inteligentes falam sobre quais ideias. E as pessoas caem lá. Eu fico assim, cara, realmente isso aí tem um caldo. Deve ter gente que está buscando para entender o que se fala quando você é inteligente, né? Isso, o que isso me diz? Por um lado, eu acho interessante, porque as pessoas querem, talvez também crescer como pessoas e ter domínio sobre alguns assuntos. Mas por outro lado também eu fico um pouco pensativo sobre o quanto que se quer saber o que pessoas inteligentes pensam para pensar parecido naqueles campos e simular uma inteligência. Quando na verdade isso não é inteligência em si. Tipo, uma pessoa que é inteligente não necessariamente ela tem domínio sobre determinados campos. Ela na verdade faz boas correlações entre coisas que ela sabe. Ela pode ter uma ótima memória, ou ela também pode não ter uma memória complicada, mas que ela sabe basicamente onde é que ela busca as coisas. Você pode ver que às vezes tem muita gente que é inteligente, mas não tem o dom da oratória, de falar, de desenrolar, mas na hora de escrever, pô, escreve maravilhosamente bem. Inclusive, tá aí um ponto que eu lembrei agora, eu sempre tenho para mim que pessoas que escrevem têm uma inteligência relativamente mais desenvolvida, porque ela consegue correlacionar ali escrevendo, né, registrando os seus pensamentos, fazendo as correlações de uma forma que é um exercício tão estruturante, né? Não que na fala não seja estruturante, mas na fala você está aqui num estilo mais livre, né? Muitas das vezes a gente hoje tem vídeo para gravar, mas nem sempre a gente teve coisas para registrar o que você está falando. Então, o texto você consegue ser conciso, você tem que enxugar muitas ideias. Então, essas correlações, elas te exigem um pouco mais. Então, eu sempre vezes tenho para mim que as pessoas que escrevem é, têm algo mais desenvolvido ali. E isso também é uma coisa que eu sempre busquei, porque eu já percebia já isso, moleque. Vamos tentar, vamos escrever para poder, enfim, correlacionar melhor as ideias e talvez até falar um pouco melhor depois, né? Então, é um pouco por esse caminho que eu acho que a gente tem que sempre buscar, né? Tipo, tentar olhar esses três elementos, ideias, coisas e pessoas, para saber o quanto que a gente gasta nosso tempo falando sobre cada ponto desse e o quanto que aquilo ali realmente leva você para outros lugares, faz você conhecer outras pessoas ou não. Eu lembro que tem um dos posts também lá no meu site, que, enfim, antigos também, que é uma coisa que eu olhava até hoje um pouco, que era as formas de você fazer amigos, ou você não só fazer amigos, mas fazer contatos e também conversar com as pessoas, era ler mais, né?
saber realmente os livros ali que podem ser mais interessantes para abrir portas, apesar de hoje o nível de leitura estar muito baixo. Os lugares que você vai, né? Eu não estou falando só de viagem, eu estou falando também de onde você vai, na sua cidade, no seu estado, enfim. E isso são as coisas que realmente fazem com que você troque ideia com mais pessoas e as pessoas que você conhece, né? Porque, logicamente, pessoas que você conhece é o último estágio, né? Você não vai... Tirando as pessoas que são próximas a você, que participam dos mesmos nichos sociais que você, sei lá, trabalho, escola, igreja, as pessoas que estão fora daquilo ali, que você não tem acesso, em geral você vai ter acesso através dessas informações, dessas trocas, dessas conversas, desses meios que você vai ter para poder chegar lá e trocar ideia. Então, assim, acho que essas são chaves, né? Chaves de bons relacionamentos, que muitas das vezes a gente não pensa, ou a gente fica muito fechado sobre aquilo ali, ou que muitas das vezes a gente não consegue absorver, e aí acaba ficando fechado também. E o fato de você ficar fechado, você ao longo do... Quando você é moleque, é muito mais fácil você trocar ideia, vai para um lugar, vai para outro. Mas ao longo do tempo, né, você vai ficando mais velho, você vai tendo outras obrigações na sua vida. Se você não desenvolve aquilo ali muito bem quando você está novo, ou você tem um interesse em desenvolver depois, sua vida realmente vai ficando um pouco mais complicada. E nesse ponto, que eu acabei de pensar agora, a gente acaba desembocando numa coisa que é muito, muito complicada, mas que a gente vê hoje nesses índices de demência com idosos, esses índices também de tristeza, de solidão, que é essa perda da sociabilidade que acontece quando a gente vai ficando bem, bem mais velho, né? Porque aqueles nossos amigos, muitas das vezes alguns já se foram para outros lugares, porque a gente foi perdendo essas habilidades sociais. Porém, na minha visão, essas habilidades sociais têm profunda ligação com essas chaves, né? Essas chaves de ler, ter acesso não buscar novos conteúdos para poder trocar ideia com as pessoas. Isso é o que realmente vai fazer com que a sua vida a longo prazo se edifique nessa qualidade de vida que a gente tanto busca, né? Então é isso. Talvez se a gente pegar essa ideia de pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas e o restante falam sobre pessoas, talvez isso seja um bom versículo de vida aí para a gente poder levar a nossa vida até o final de uma forma ótima. É isso. Sou Matheus Graciano, curte, compartilha e até mais.